Alguém precisa salvar o Rodrigo Muniz do Fulham. Estão desperdiçando um enorme talento brasileiro para uma das nossas posições mais carentes e ninguém faz nada. Mesmo tendo apenas 6 jogos como titular na Premier League, mesmo com pouco mais de 1000 minutos disputados na temporada, o atacante de apenas 23 anos acumula já 11 participações em gols no campeonato inglês por um time de segunda prateleira. Por lá, ninguém tem coragem de colocar como titular, porque o Raul Jimenez tem nome já e a experiência na Premier League. Mas a nível de comparação, apenas na Premier League, ele acumula 1000 minutos a mais do que o Rodrigo e tem apenas 4 participações em gols a mais. Para se ter uma noção de como o brasileiro tem sido impactante sempre quando entra em campo. Para termos uma noção, das 11 participações em gols, apenas 2 delas não impactaram diretamente no resultado da partida pro Fulham, que está na 8ª colocação da Premier League, sonhando com uma vaga em competições europeias. E está nas quartas da FA Cup também. O brasileiro abriu o placar contra o Tottenham nesse domingo numa vitória importantíssima, um jogo difícil para o time. Contribuiu com assistência para o gol no empate do time contra o Manchester nas 8ª da FA Cup, onde o clube eliminou o United e avançou na Copa. Marcou o gol da vitória contra o Wolverhampton. Os 2 gols da vitória por 2-1 sobre o Wigan na FA Cup na fase anterior, também no mata-mata em jogo único. Gol da vitória contra o Newcastle fora de casa já no fim da partida em confronto direto pela vaga nas competições continentais. O primeiro gol da goleada contra o Watford. Gol da vitória contra o Chelsea fora de casa aos 50 do segundo tempo. O segundo gol no empate contra o Liverpool fora de casa também. Esses foram os jogos em que ele decidiu. Ainda teve gol na derrota para o Manchester City e uma assistência para sacramentar outra vitória no primeiro turno contra o Newcastle. Participação em gol contra 5 dos 6 times do Big Six. Falta apenas contra o Arsenal, que é justamente o próximo rival do Fulham na Premier League. Mas antes terá o duelo pela FA Cup contra o Crystal Palace, que se tornou um dos jogos mais importantes para o clube no ano pela possibilidade de título. Rodrigo Muniz deve ser o titular, onde já decidiu 3 jogos importantes para o clube. Isso tudo com uma média total, somando os minutos, de pelo menos 13 jogos completos na temporada e 11 participações em gols. Repito, precisamos ter Rodrigo Muniz em campo na próxima temporada. São apenas 23 anos de um jogador de uma posição carente na nossa seleção.